Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, com mais uma videoaula. O vídeo de hoje iremos falar sobre a solução de EDO de segunda ordem linear homogênea. No vídeo passado falamos toda a parte teórica desse conceito, introduzimos o que era um conjunto fundamental de soluções para esse tipo de EDO linear homogênea e que ele é fundamental, e essencial para a gente conseguir encontrar uma solução para a equação diferencial homogênea. No entanto, no vídeo passado, não demos a maneira de como encontrar essas soluções. Apenas a gente consegue garantir que existe esse conjunto fundamental de soluções. Então está aqui a nossa equação diferencial homogênea, tá? Que a gente falou no vídeo passado. E a gente garantiu que existe um conjunto fundamental de soluções. No caso aqui, se a gente tem ordem n, a gente consegue encontrar n soluções que são linearmente independentes. E qualquer combinação linear desses caras, tudo bem? A gente vai chamar isso de o que seria a solução geral da nossa EDO linear homogênea. Tá? No entanto, como eu falei para vocês, a gente não deu a maneira de como encontrar essas soluções, Ou seja, não deu a maneira de como encontrar esse conjunto fundamental de soluções. E esse será o objetivo desse vídeo, tá? A gente encontrar soluções, tá? No entanto, pessoal, encontrar soluções de uma maneira direta, fazendo contas, em geral, não é uma tarefa tão simples, tá? Então, nós restringimos a alguns casos apenas para apresentar a vocês como encontrar soluções de equações lineares homogêneas, tá certo? Antes disso, aqui eu vou dividir em 3 tópicos, antes de tudo, para falar para vocês como que a gente vai trabalhar para encontrar esse conjunto fundamental de soluções. O primeiro tópico, que a gente vai fazer nesse vídeo é sobre a redução de ordem. Então, como o próprio nome diz, redução de ordem, digamos que a gente esteja trabalhando uma equação de ordem 2, tá? E a gente saiba uma solução, tá? Ou seja, eu sei uma solução e gostaria de encontrar a segunda solução. Então, o que a gente faz? A gente chama de redução de ordem. A gente consegue reduzir a ordem da nossa equação diferencial, tá? Através de umas continhas. E através dessa redução de ordem, a gente consegue encontrar a outra solução que a gente gostaria. E ao encontrar essa segunda solução, como a gente está trabalhando aqui no caso de segunda ordem, a gente teria duas soluções e essas soluções, essas duas, formam um conjunto fundamental de soluções. Tendo isso em mente, pessoal, isso vai ser fundamental para então a gente trabalhar com EDOs lineares especiais, tá? Que é a EDO homogênea com coeficientes constantes e a EDO de Cauchy-Euler, que eu vou definir isso para vocês quando chegar nesses pontos. Tudo bem? Então, o primeiro ponto, vamos falar sobre a redução de ordem. Então, vamos lá. Então, a redução de ordem é o seguinte: suponha que sabemos que existe uma solução y1 de uma EDO linear homogênea, e a pergunta que fica: é possível encontrar então a outra solução y2 utilizando a y1? Tá? E a resposta é positiva. Então a gente vai fazer isso, pessoal, para n igual a 2, tá? Ou seja, quando a gente vai estar trabalhando com as EDOs lineares de ordem 2 homogênea. Esse resultado, de reduzir a ordem também vale para qualquer n. Então aconselho vocês a dar uma olhadinha no livro texto para ver para ordens maiores como que funciona essa redução de ordem. Mas a gente vai ficar restrito aqui para n igual a 2, tá? E lembrem bem, quando a gente tinha uma EDO de ordem 2, eu conseguia escrever ela na forma padrão. A forma padrão é simplesmente quando a gente consegue deixar aqui o que acompanha o termo de segunda ordem, a constante igual a 1. E aí eu fico com as outras funções aqui, dependendo de x nas outras variáveis. Tá certo? Então a gente vai supor que a gente tem uma equação escrita na forma padrão e que y1 é uma solução. Então, nosso objetivo é encontrar uma outra solução. Mas como que será essa outra solução?
Tá? O método da redução de ordem, a gente determina uma função u de x, tal que a outra solução y2 ela é u de x vezes a primeira solução, ou seja, u de x vezes y1. E essa nova solução ela é linearmente independente da nossa EDO linear homogênea. Então, ou seja, se a gente tem uma solução, eu consigo obter a outra solução, tá certo? E as duas vão formar um conjunto fundamental de soluções, até porque elas são linearmente independentes. Tá certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Se eu quero que esse carinha seja uma solução, pessoal, então, se eu quero que ele seja uma solução, eu vou lá, derivo ele uma vez, substituo aqui, derivo ele duas vezes, substituo aqui, tá? E a própria função substituo aqui e eu quero que isso seja zero. Então, ao fazer todas as substituições, tudo, a gente vai fazendo um monte de contas. Aconselho vocês também a dar uma olhadinha lá no livro. E, utilizando isso, né, substituindo esse cara na EDO, querendo que esse cara seja a nossa solução e que y é uma solução, a gente consegue obter o que seria a função u de x. Por incrível que pareça, dá essa coisa aqui um pouco grande, né, um pouco feia, mas a gente consegue encontrar. É a integral da exponencial menos a integral de p de x dx, tudo isso dividido pela solução que a gente tem inicial ao quadrado dx. Você integra tudo isso aqui, você tem o que seria o u de x. Então, quem que é o P? Né? O P de x, pessoal, nada mais é que o cara que acompanha y', tá vendo? É esse termo aqui. Tá? Então, esse termo é o principal termo fundamental para a gente encontrar quem que é a função u. Tá certo? Mas lembrem bem, eu só consigo utilizar esse método de redução de ordem se a nossa EDO estiver na forma padrão. Isso é fundamental. Tá bom? Se não estiver na forma padrão, a gente não consegue. Feito isso, escrevi na forma padrão. Eu consigo encontrar a u, né, que vai estar dada por essa integral aqui. Então a nossa y2, né, a nossa nova solução, é o y1 vezes u, ou seja, que é y1 vezes tudo isso aqui. E o mais interessante de tudo é y1 e y2 vai formar um conjunto fundamental de soluções, tá, para a nossa EDO linear homogênea, aí no caso de ordem 2. Tá certo? Então, isso é muito interessante, né? Se você tem uma solução, você vai conseguir encontrar outra, tá? Isso vai valer para qualquer ordem. Então, basta encontrar uma que você vai conseguir encontrar as outras. Tá certo? Então, aqui vamos fazer um exemplo, né? Primeira coisa, vou deixar um exercício, né? Mostre que essas duas soluções que você encontrou, y1 e y2, formam de fato um conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, ou seja, se y1 é solução e a gente consegue garantir que y2 é solução, você não precisa garantir que é solução. A única coisa que você vai precisar garantir nesse exercício é que esses dois carinhas, essas duas soluções, são LIs, ou seja, tem que calcular o Wronskiano, que é aquela coisa que a gente definiu no vídeo passado para definir o que era o conjunto fundamental de soluções. Ou seja, cálculo Wronskiano, que é aquele determinante, esse determinante tem que ser diferente de zero. Tudo bem? E aqui eu vou fazer um exemplo com vocês. Ó. Se y1 de x é igual a x ao quadrado é uma solução dessa EDO, encontre uma nova solução. Então, como o próprio método diz, né, a nossa próxima solução é um u de x vezes y1. Só que quem é o u, né? O u de x, pessoal, é a integral da exponencial de menos a integral do p de x dx, tudo isso dividido por y1 ao quadrado dx. Tá certo? Mas veja bem, para eu utilizar essa fórmula, eu preciso escrever a EDO na forma padrão. Tá? O que é escrever na forma padrão? O cara que acompanha aqui o y duas linhas tem que ser 1. Então eu divido, né, toda a minha igualdade aqui por x2, tá certo? Então escrevendo aqui na forma padrão, a gente teria y duas linhas
menos 3 sobre x, y', mais 4 sobre x ao quadrado y igual a zero, né? Então, ou seja, isso aqui é a nossa forma padrão. Então, esse carinha que está aqui, ó, é o meu p de x. Tá certo? E olha, ao fazer isso, agora eu posso calcular esse u de x, né? Então, u de x vai ser a integral dessa coisa toda aqui, exponencial de menos a integral de menos 3 sobre x dx. Isso aqui dividido por y ao quadrado, y1 é x ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, dx. Uma coisa que eu tenho que destacar com vocês, pessoal, é que essa solução aqui, ó, essa equação que a gente está tomando, a gente tem que considerar aqui que o x tem que ser diferente de zero, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar para a nossa solução, tá certo? Então, ao calcular aqui, a gente tem, aqui vai ficar a integral, exponencial, o menos vai ficar mais, vai ficar 3 vai para fora, 1 sobre x vai dar ln de x. Só como esse 3 está multiplicando o ln, eu posso usar a propriedade que fica ln de x ao cubo. Isso aqui sobre x à quarta dx. E aí vai ficar simples, né? Vai ficar a integral, isso aqui vai dar x ao cubo sobre x à quarta dx. E olha que beleza, ficou 1 sobre x, né? Que é, se é 1 sobre x, eu tenho que a integral de 1 sobre x é ln de x. Então a nossa solução, a nova solução, né, vou colocar assim, nova solução é y2 igual a y1 de x vezes o u de x. Então, ou seja, y1 de x é x ao quadrado e o 2 seria o ln de x. Então, esse aqui, pessoal, seria a nossa nova solução para essa equação diferencial. Se vocês quiserem verificar se de fato é solução, basta vocês fazerem o quê, né? Pegar isso aqui, substituir aqui e verificar se vai dar zero, e vocês vão ver aí que vai dar zero. E se quiser verificar que forma um conjunto fundamental de solução, calcula o Wronskiano dessa funçãozinha aqui, x ao quadrado, com essa aqui, calcula aquele determinante, né? E vocês vão ver que vai dar diferente de zero onde, pessoal? Isso é importante, né? Onde esse ln, né, está definido? Ele está definido quando o x é positivo. Então, além de tudo, né, essa nossa solução é para x maior que zero. Então, a gente vai obter que a gente tem um conjunto fundamental de solução, tá? Esses dois carinhas, para x maior ou igual que zero. Tudo bem? Então, é simples, pessoal, é substituir fórmula, mas tem que tomar cuidado e entender a importância dessa fórmula. Que é o seguinte, se você tem uma solução, você consegue obter uma outra solução. Tá? Tá certo. Tendo isso em mente, pessoal, isso vai ser extremamente fundamental para a gente estudar agora casos especiais de EDOs lineares. Veja bem que isso vale para qualquer EDO linear homogênea. Tá? Agora a gente vai para casos bem especiais. Tá certo? Então vamos começar. O primeiro dele é a EDO linear, tá, homogênea com coeficientes constantes. O que significa isso, pessoal? Lembrem que antes, né, a nossa EDO linear homogênea, né, ela tinha coeficientes, só que esses coeficientes eram funções que dependiam de x. Então aqui era um AN de x, aqui era um A1 de x, um A0 de x. Quando a gente está falando de EDOs lineares homogêneos com coeficientes constantes, significa que esses carinhas não dependem de x, são apenas constantes, ou seja, são números. Então, para esse tipo de equação diferencial, nós iremos conseguir apresentar soluções, ou seja, dar um conjunto fundamental de soluções de maneira direta. Assim, a gente vai olhar para a cara da equação e a gente já vai conseguir apresentar a solução. Tá? Para esse tipo de equação diferencial, uma das soluções que a gente
gostaria de dar é uma solução não trivial da forma exponencial. Então, o que significa? Eu gostaria que y de x igual a exponencial de uma constante vezes x seja uma solução para essa equação diferencial. Se eu quero que esse carinha seja uma solução para a equação diferencial acima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse carinha, derivar uma vez, substituir aqui, derivar duas vezes, substituir aqui, derivar n vezes e substituir aqui. Mas lembrem, ó, que se eu derivar a exponencial uma vez, vai ficar a constante aqui, exponencial de lambda x. Se eu derivar mais uma vez, eu mantenho essa constante aqui, vou derivar esse cara, a constante vai cair de novo. Então vai ficar lambda ao quadrado, exponencial de lambda ao quadrado. Se eu fizer isso 3 vezes, vai ficar lambda ao cubo, exponencial de lambda x. Então, se eu derivar n vezes, eu vou ter um lambda elevado a n, exponencial de lambda x. Tudo bem? Então, eu vou pegar tudo isso aqui e substituir nessa equação, e eu gostaria que desse zero, né? Porque eu quero que seja uma solução. Então, fazendo isso, ó, como a gente tem que y, k, derivando k vezes, aqui está faltando um parentezinho, derivando k vezes é lambda elevado a k, exponencial de lambda x. Então, substituindo, ó, eu tenho que nesse carinha aqui ficaria lambda elevado a n, exponencial de lambda x. E assim sucessivamente para todos os termos. Mas repare que eu tenho exponencial de lambda x, né, em todos os termos. Então eu posso colocar em evidência, né? Então ficaria com isso, ó. E assim sucessivamente, até a1 lambda mais a0 igual, eu quero que seja zero. Então, ou seja, isso aqui, pessoal, nunca é zero. Isso aqui é sempre diferente de zero, é exponencial, né? Independente do valor que eu jogo para o x, isso aqui é sempre diferente de zero. Então, obrigatoriamente, essa equação que aparece aqui, ó, esse termo que aparece aqui, tem que ser igual a zero para eu garantir que isso aqui é uma solução. Então, ou seja, eu transformei todo o meu problema em uma única equação que só depende aqui, ó, das constantes, que era o AN, A1, A0, e do lambda, que também é uma constante que aqui está variando, mas só vai envolver uma equação na variável lambda, igual a zero. Essa equação tem um nome especial, que a gente chama de equação característica. Então, ou seja, essa equação que a gente obtém fazendo essa continha é chamada equação característica para EDO linear homogênea com coeficientes constantes. Tá? Então, para essa equação aqui, com coeficientes constantes, eu tenho uma equação característica associada a ela. O que é, pessoal? Só para a gente olhar de uma maneira mais direta. Se você tem a EDO dada dessa forma, a sua equação característica nada mais é que substituir aqui as suas derivadas por lambda elevado à ordem da sua derivada. Então, ou seja, se aqui eu estou derivando n vezes, eu substituo por lambda elevado a n. Aqui eu estou derivando uma vez, substituo por lambda elevado a 1, né? Ou seja, que é o próprio lambda. Aqui eu não estou derivando nenhuma vez. Então, é lambda elevado a 0, ou seja, que é 1. Então, aí eu tenho essa equação característica associada. Como no nosso caso a gente vai estar trabalhando com as EDOs de ordem 2, então a nossa equação com coeficientes constantes é essa aqui, ó. Tudo bem? A2, y duas linhas, mais A1 vezes y' mais A0 vezes y igual a 0. Então, a nossa equação característica associada a essa EDO fica essa aqui. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa equação característica e ela se tornou o quê? Uma equação do segundo grau, né? Que a gente conheceu bastante lá no ensino médio. Então, o que a gente sabe sobre uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, ela tem um delta, e se o delta for positivo, eu tenho duas soluções. Se o delta for igual a zero, eu tenho uma solução. E se o delta for negativo, eu tenho duas soluções complexas, né? Então, veja bem, dependendo do valor do delta, que depende das constantes, né, que é o A2, A1 e A0,
dependendo do valor dessas constantes, eu obtenho dois lambdas. Então, para cada lambda que eu encontro, eu tenho que exponencial elevado a x, né, a lambda x, que esse lambda sendo uma das soluções, será uma solução. Então, no caso daquele que eu tenho duas soluções, eu já encontro duas soluções direto, né, quando o delta é positivo. Ou seja, eu já encontro duas soluções, e essas soluções, o que é mais bacana, a gente consegue garantir também que é um conjunto fundamental de soluções. Quando o delta é igual a zero, eu vou encontrar uma solução só. Tá certo? Mas eu preciso encontrar uma outra. Ah, legal. Então eu uso o quê? A redução de ordem. Ou seja, se eu tenho uma, eu consigo encontrar uma outra solução utilizando lá o método da redução de ordem. Aí eu vou ter duas soluções também. E no caso, quando o delta é negativo, né, eu tenho duas soluções complexas que também são soluções. Ou seja, eu tenho duas. Tá certo? Beleza, então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente tem três casos a considerar. Quando o delta dessa equação é positivo, é igual a zero ou é negativo. Então, o primeiro caso, quando o delta é positivo, a gente tem duas raízes distintas, que é o que a gente vai começar. Quando o delta é positivo, eu tenho raízes distintas. Então, existem duas raízes, que eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2, né? Lambda 1 diferente de lambda 2, da nossa equação característica, e o que garante que y1, que é um exponencial de lambda 1x, é uma solução, e y2, que é igual a um exponencial de lambda 2x, também é uma outra solução da EDO linear, da nossa EDO linear homogênea. E o que é o mais interessante é que elas formam um conjunto fundamental de soluções. Vocês podem tentar garantir isso, ou seja, calcula o Wronskiano desses caras. Quando vocês calcularem o determinante, esse determinante vai dar diferente de zero. Justamente porque a gente tem essas condições que lambda 1 é diferente de lambda 2. Tá? Então a gente vai ter que o determinante é diferente de zero e a gente vai conseguir formar um conjunto fundamental de soluções para essa EDO aqui com coeficientes constantes. Então a nossa solução geral, pessoal, é a combinação, né? Qualquer combinação que eu tome dessas minhas soluções aqui, eu tenho, né, o que seria a nossa solução geral. Então, ou seja, nossa solução geral fica C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplinho, né? Eu tenho essa equação aqui, eu quero solucionar esse PVI, né, com essas condições iniciais. Então, a primeira coisa que eu pego, pessoal, equação característica. Então, equação característica. O que é a equação característica? É lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 6 igual a zero. Então aqui, qual que é as soluções, né? Então aqui por soma e produto, a soma é 5 e o produto é 6. Então 3 e 2, né? Então eu tenho que lambda 1 é 3 e lambda 2 é 2. Olha, então que eu já tiro direto. Olha que beleza. Y1 é exponencial de 3x e y2 exponencial de 2x. Esses dois caras já são as soluções dessa equação diferencial. Vocês podem testar aí, vocês vão verificar que de fato é uma solução. E aí a solução geral, né? A solução geral vai ser y igual a um C1 exponencial de 3x mais C2 exponencial de 2x. Olha que beleza. Agora eu preciso encontrar quem? As condições, né? Colocar as condições iniciais para encontrar quem é C1 e C2. Então eu já tenho o quê? Que y no zero dá o quê? C1 exponencial elevado a zero, que é 1, mais C2 exponencial elevado a zero, e isso aqui tem que ser igual a 2. E eu tenho que garantir y' no zero é igual a menos 1. Só que y' é a derivada desse cara. Então é 3c1 exponencial de 3x mais 2c2 exponencial de 2x. Quando eu coloco o y' no zero, isso é 3c1 mais 2c2, que é igual a menos 1. Então eu tenho um sisteminha, né? Ó, c1 mais c2 igual a 2 e 3c1 mais 2c2 igual a menos 1.
Então, dessas duas equações, eu tiro, digamos aqui que o C2 é 2 menos C1. Substituindo aqui, ficaria 3C1 mais 2 vezes o C2, que é 2 menos C1. Isso aqui é igual a menos 1. Então, aqui eu tiro 3C1 mais 4 menos 2C1 é igual a menos 1. Então, eu tiro que C1 vai ser igual a menos 5. Se o C1 é igual a menos 5, substituindo aqui, né, o meu C2 vai ser igual a 7. Tá certo? Portanto, a minha solução do problema do valor inicial, y, é C1, que é menos 5 exponencial de 3x, e o C2, que é 7, mais 7 exponencial de 2x. Então, olha só, encontramos a solução do nosso problema de valor inicial de uma maneira muito rápida, né? A gente só encontra a solução da equação característica, então a nossa solução é do tipo exponencial. Tudo bem? A nossa solução geral, e em cima da solução geral, a gente encontra as constantes arbitrárias C1 e C2. Tá certo? Vale destacar, esses caras formam um conjunto fundamental de soluções, né? São LIs. Tudo bem? Então, beleza. É um caso muito simples que a gente consegue dar a solução. Tá? Mas temos outros casos, né? Quando o delta é igual a zero. Então, quando o delta é igual a zero, a gente tem raízes iguais, né? O lambda 1 é igual a lambda 2. Então, a gente só obtém uma solução y1, que é o exponencial do lambda x, para esse carinha. Então, como que a gente faz para encontrar outra solução? Como eu já apresentei para vocês, tem o método da redução de ordem. Se eu tenho uma solução, eu consigo encontrar outra solução utilizando, né, o método da redução de ordem. O método da redução de ordem é, eu pego essa equação, escrevo ela na forma padrão, isso é, aqui eu tenho que ser igual a 1, então eu divido tudo por A2, e aí eu vou conseguir encontrar outra solução. Aqui eu não vou fazer essas contas, pessoal, mas vocês podem conferir. Pela redução de ordem, a gente acha que a U de x dá x. É muito simples vocês calcularem aqui essa EDO. Se vocês tiverem dúvida, apareça no atendimento que a gente pode calcular. E aí, então, a nossa outra solução é U de x vezes y1, ou seja, que vai ser x exponencial de lambda x. Então, ou seja, y1, quando a gente tem raiz igual a zero, né? Ou melhor, aliás, né? Quando o delta é igual a zero, eu tenho uma única raiz. Uma solução é a exponencial de lambda x direto, e a outra será x exponencial de lambda x. Tá certo? Essas duas soluções formam um conjunto fundamental de soluções. Então, a nossa solução geral é a combinação desses caras, é C1 exponencial de lambda x, mais C2 x exponencial de lambda x. Tudo bem? A gente pode fazer isso aqui, um exemplo aqui nesse caso, que é, ó, vamos pegar a equação característica. A equação característica vai nos dar lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 igual a zero. Como todo mundo sabe, né, pessoal? Isso aqui é lambda menos 1 ao quadrado igual a zero, ou seja, né, o meu lambda é 1. Não existe outro lambda. Então, uma solução é exponencial de x. E quem vai ser a y2? Você já pode pôr direto, pessoal. É x vezes essa exponencial aqui, que é o y1, que é a exponencial de x. Então, a solução geral... A solução geral nos dá y igual a C1, y1, né, que é e de x, mais C2, que é x exponencial de x. Tá? Uma observação aqui que eu posso falar com vocês é o seguinte, pessoal. Digamos que vocês estejam tentando trabalhar com uma EDO de ordem 3, tá? E vocês encontram também só uma raiz, né? Ou seja, digamos lambda igual a 1, você tem ordem 3. Então você fala assim, professor, mas se eu usar o método da redução de ordem, eu só vou encontrar essa. Tá certo? Mas você precisa ter 3, né? Porque você tem ordem 3.
Então você aplica a redução de ordem, né? E aí você vai ter x e depois você multiplica por essa y2, não pela y1. E aí você teria o que seria a sua y3. Então o que seria a sua y3? X vezes y2, que é x exponencial de x, ou seja, seria x ao quadrado exponencial de x. Tudo bem? Então, se você tiver lá em ordem 3, pode ser que as suas outras soluções sejam esses caras aqui. Essa e essa. Tudo bem? Então, isso aqui pode crescer de maneira indefinida, né? Dependendo da sua ordem que você está encontrando. Se for ordem 4 e acontecer a mesma coisa, então ia ficar x ao cubo exponencial de x. E assim sucessivamente. Tudo bem? É só uma observação que provavelmente deve ter exercícios com ordem maior. E aí isso vai acontecer, e aí você poderia se perguntar, como que eu vou encontrar outra solução? O seu u de x é x, ele não vai mudar. Mas como você aqui tem duas soluções, a próxima é só multiplicar por x, e a próxima é só multiplicar por x, e assim sucessivamente. Tá? Nesse caso, tá? Nesse tipo de equação. Ok, vamos para o próximo caso, né? Que é quando o delta é negativo, né? Olha lá, quando o delta é negativo, a gente tem duas raízes distintas complexas, né? Como que são essas raízes? A gente tem que o lambda 1 é um alfa mais um beta i, né? Um número complexo. E um lambda 2 é um alfa menos beta i complexo. Então, eu aconselho vocês a dar uma revisadinha em números complexos, tá? Para relembrar um pouquinho sobre esse conceito. E se vocês pedirem para mim, se tiverem bastante dúvidas sobre os números complexos, eu posso fazer um vídeo para vocês só explicando, né, uma introdução dos números complexos para entender um pouquinho essa parte aqui quando você encontra raízes complexas. Tudo bem? E aí vocês me mandam um e-mail, mandem um comentário que eu posso ir e tentar produzir um vídeo para vocês sobre essa parte de números complexos, tá bom? Mas eu aguardo as respostas de vocês. Se não tiver respostas, não irei passar, tá bom? Mas me avisem. Enfim, aqui pessoal, então a solução seria então exponencial de lambda 1x e exponencial de lambda 2x, tá? Eu estou vendo aqui já que tem um erro de digitação. Aqui, ó, é o lambda 1, que é um alfa mais um beta i, e aqui é o lambda 2, que aqui na verdade é menos, pessoal. Então aqui é menos alfa menos beta i. Tudo bem? Então arrumem aí. Então feito isso, você tem que isso aqui é a solução, mas são soluções complexas, né? A gente está mexendo com o número imaginário, que é o i, né? E aí é uma solução, só que não. Como que você ia plotar o gráfico desse cara, né? Para tentar estudar o comportamento da sua solução? Você não consegue, tá? Você está trabalhando com números complexos. Mas quando a gente está trabalhando com números complexos, tá? Existe uma formulinha de Euler muito bacana que chama e elevado ao número imaginário vezes θ, vezes qualquer coisa, é igual a cosseno θ mais i seno θ. E ao utilizar essa expressão nessas equações aqui, a gente vai fazendo alguns manuseios algébricos, a gente consegue garantir, né, e garantir que a nossa solução não depende mais do número imaginário, ó, ele vai sumir. Ou seja, eu consigo dar soluções reais para esse problema. Ou seja, y1 vai ser exponencial de um alfa x vezes o cosseno de beta x e o y2 é exponencial de alfa x seno de beta y. E a solução geral é a mesma coisa, tá? Como essa página aqui tem tudo que está escrito, eu vou colocar aqui para deixar fixado para vocês que aqui tem um erro, né, de digitação. Então, vou apagar aqui, aqui é menos, tá certo? E é isso, né? Então a gente consegue dar soluções reais, né, para esse cara. Então tá aqui, né, ó, fica C1 y1 mais o C2 y2 só usando a parte real, né, sem utilizar o número complexo i. Tá certo? Então vamos fazer um exemplinho desse caso, que é o seguinte: a gente tem essa EDO e a gente quer saber a solução dela, né? Vamos resolver. Então o que a gente faz? Equação característica.
Aí a equação característica vai ser lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. Então o que eu tiro daqui? Ó? Lambda ao quadrado é igual a menos 4. Então, ou seja, o nosso lambda é igual a mais ou menos a raiz de menos 4i. Opa, menos 4, desculpa. E isso significa que lambda é mais ou menos, opa, deu um errinho aqui, mais ou menos 2i. Né? Porque 4 sai raiz de 4, 2 e raiz de menos i é i. Então ficou lambda igual a mais ou menos 2i, que eu posso escrever como 0 mais ou menos 2i. Tudo bem? Então esse carinha aqui ó, é o meu alfa e esse carinha aqui é o beta. Não importa o mais ou menos, né? A nossa solução, y1, é exponencial de alfa x, então 0 vezes x, vezes o cosseno de beta, que é 2x. Quem é o y2? Exponencial de 0 vezes x, vezes o seno de beta x. Então, ou seja, só ficou cosseno de 2x, seno de 2x. Então, a nossa solução geral é y igual a C1 vezes esse cara, cosseno de 2x, mais C2, seno de 2x. Tá certo? Pessoal, se eu tivesse colocado condições iniciais aqui, eu ia encontrar o C1 e o C2 e a gente ia resolver um problema de valor inicial. Tá certo? Eu não quero que vocês utilizem a solução exponencial, por exemplo, de 0 mais 2i x e exponencial de 0 menos 2ix, tá? Eu quero sempre as soluções reais, tá? Não quero isso aqui, até porque você não consegue trabalhar com isso, porque você está trabalhando com um número complexo, tá? Eu não quero isso. Não está errado, mas eu não quero isso, tá bom? Beleza. Então, em resumo, né, o que a gente tem? Por uma equação diferencial linear com coeficientes constantes de ordem 2, a gente consegue simplesmente dar as soluções de maneira direta, só analisando as raízes da equação característica. Tudo bem? Legal, né? Aqui, ó, vou fazer um caso com vocês de ordem 3. De ordem 3, a gente ia usar a mesma ideia e ia construir a equação característica, né? Então, aqui a equação característica, ela fica lambda ao cubo mais 3 lambda ao quadrado menos 4, igual a zero. Então, eu preciso encontrar o que seria as raízes desse cara, né? Isso aqui, se a gente fatorar, pessoal, a gente consegue mostrar que isso aqui é lambda menos 1 vezes lambda menos 2 mais 2 ao quadrado igual a zero. Tá certo? Então, o que você tem? Que o seu lambda é 1, tá certo? Ou o seu lambda é o quê? O seu lambda é menos 2. Você não tem outro, você só tem 2 lambdas. Então, para esse lambda igual a 1, você tem que uma solução é exponencial de lambda, vou colocar aqui lambda 1, isso aqui lambda 2, né? Lambda 1x, que seria exponencial de x. Para o y2, eu tenho exponencial de um lambda 2x, que é exponencial de menos 2x. Mas é de ordem 3, pessoal. Se é de ordem 3, tá? E eu tenho raiz repetida aqui, né? Porque ó, tá ao quadrado. Então eu tenho raiz repetida. E a raiz repetida é esse carinha aqui. Então eu aplico a redução de ordem lá, o método da redução de ordem, para essa solução aqui. E a gente sabe que o u de x é igual a x sempre, quando tem raiz repetida. Então a minha y3 seria o u de x vezes o y2. Ou seja, x exponencial de menos 2x.
Então a solução geral é y igual a C1, y1, mais C2, y2, que é esse cara aqui, mais C3, y3, que é x exponencial de menos 2x. Tá? Essas coisas vão aparecer na lista, pessoal, mas é bem simples, é só você analisar as raízes, tá? A equação característica, mostrei para vocês como é que constrói ela, e vocês vão conseguir dar soluções até para ordens maiores, não tem segredo nenhum. Repare que todos os coeficientes são constantes, né? Ou seja, os caras que acompanham as derivadas de y são números, tá certo? Beleza. Então isso eu finalizo essa parte de como encontrar as soluções de EDOs lineares homogêneas com coeficientes constantes e vamos trabalhar agora com outro tipo de EDO, que é uma EDO chamada de Cauchy-Euler. Tá? O que essa EDO tem de especial? Ela é uma EDO linear, tá? Repare que temos aqui umas funções que dependem de x, né, e que acompanham as derivadas, mesma coisa aqui. Só que o que muda, pessoal, que acompanha a nossa função que depende de x é uma função x elevado ao grau da função que está acompanhando aqui, a ordem da derivada. Então, por exemplo, isso aqui é yn, né? Ou seja, você derivou n vezes, a função que você quer que acompanha esse cara tem que ser uma constante vezes x elevado a n. No caso aqui da primeira derivada, seria a1 de x vezes y', ou seja, x elevado a 1 vezes uma constante. Aqui, né, não tem nenhuma derivada, então seria x elevado a 0. E aí só teria uma constante. Então, esse tipo de EDO aqui é o que a gente chama de EDO de Cauchy-Euler. Tá? Para esse tipo de equação, a gente também consegue dar soluções. Isso é muito legal. Tá? Para a ordem 2, né, como que ficaria? Para a ordem 2 ficaria simplesmente ó, a2x ao quadrado y duas linhas, mais a1x vezes y' mais a0y igual a 0. Tá certo? E aí, para encontrar soluções desse tipo de equação, a equação de Cauchy-Euler, a gente quer soluções do tipo x elevado a m. Então, se eu quero que esse cara seja uma solução, eu tenho que pegar então esse cara e substituir aqui no y, derivar ele uma vez e substituir aqui, e derivar ele duas vezes e substituir aqui. Tá certo? Repare, pessoal, que se a gente quer y de x elevado a m como uma solução, se eu derivar esse cara uma vez, isso é m x elevado a m menos 1. Se eu derivar esse cara duas vezes, é m vezes esse cara eu vou derivar de novo, vezes m menos 1, vezes x elevado a m menos 2. Se eu derivar esse cara três vezes, é m vezes m menos 1, vezes m menos 2, elevado a x elevado a m menos 3. Então isso aqui vai crescendo, né? Vai virando tipo um fatorial, tá certo? Tudo dependendo até que ordem você quer derivar. Então se eu derivar k vezes, né, igual está aqui, eu tenho m vezes m menos 1, m menos 2, até quem? M menos k menos 1 vezes x elevado a m menos k. Tá certo? E assim sucessivamente. Então por isso que eu coloquei isso aqui. Ó. Se eu derivar yk vezes, eu tenho essa expressão. Só que, pessoal, a gente só vai se importar, porque a gente está trabalhando com ordem 2, só com esse e com esse, né? Deriva uma vez e deriva uma vez. Coloquei tudo aqui porque pode acontecer de lá na lista de exercícios ter caras de ordem 3. Então aí você vai precisar desse termo aqui. Tá certo? E assim sucessivamente. Feito isso, eu vou substituir na equação. Substituindo na equação, ó. Então aqui eu estou colocando só de ordem 2. Então olha o que ficou. Eu tinha lá o a2x ao quadrado era fixo. No lugar do y, 2 linhas, é tudo isso aqui. Certo? Aqui no lugar do y' é isso aqui. E aqui não tinha nada. Mas repare que se você fizer a multiplicação, aqui tem x ao quadrado,
Aqui tem x elevado a m menos 2. Vai virar x elevado a m. Aqui é a mesma coisa, vai virar x elevado a m e x elevado a m. Então, nas continhas, ó, se vocês olharem, nessa equação aqui, o que eu tenho? Que eu consigo colocar x elevado a m em evidência, né? Ah, tá aqui embaixo, ó, vai ficar tudo x elevado a m, ó. Tá vendo? Eu coloco x elevado a m em evidência agora, vai sobrar A2, m menos 1, mais A1m mais A0. Isso aqui é igual a zero. Como eu quero que o x seja diferente de zero, então eu vou pegar aqui no caso para x positivo, isso aqui nunca vai ser zero. Então eu quero que isso seja zero. Então, ou seja, eu tenho uma equação que só envolve o m como uma variável. Tá certo? Que é isso que a gente vai fazer. Então, a gente chega aqui, ó, para x positivo, tá? A gente obtém essa expressãozinha que eu tinha escrito para vocês, e se eu fizer a distributiva aqui do m, eu também tenho, ó, uma equação, né, do segundo grau. Só que aqui, ó, essa equação do segundo grau, a gente também vai chamar de equação característica, mas a equação característica para EDO de Cauchy-Euler, que é diferente da equação característica que a gente viu no caso anterior. Então veja que ela até a expressão dela é diferente, ó. Ela não é escrita de maneira direta, ela muda um pouquinho, tá? Mas é uma equação característica. E aí, de novo, eu tenho 3 casos a considerar, né? Ou seja, eu preciso analisar o delta desse cara. Se o delta for positivo, eu vou encontrar 2 m's. E aí eu vou ter duas soluções do tipo x elevado a m, né? Se eu tiver delta igual a zero, eu vou ter só um m. Então, a outro cara eu resolvo utilizando redução de ordem. E se o cara for negativo, eu vou ter raízes complexas, eu também uso a expressão, consigo aquela expressão da fórmula de Euler, e aí eu consigo também expressar esse cara com soluções reais. Tudo bem? Então, isso que a gente vai fazer de novo. Ó. Se as raízes forem distintas, né, eu tenho duas raízes distintas, M1 e M2, então esse cara e esse carinha são soluções da equação de Cauchy-Euler, e a solução geral é dada por isso aqui. Tá certo? Então a gente pode fazer um exemplo, né? Então a equação característica aqui, pessoal, é um pouquinho diferente. Então o que a gente calcula? A equação característica. Vou escrever em branco que fica melhor. A equação característica, o que a gente faz? É o carinha que acompanha aqui, que seria 1 vezes 1m, mais esse carinha aqui, que é o menos 2, menos o carinha que acompanha aqui, menos 1, m, menos o próprio 4, igual a zero. Tá? Isso aqui é a equação característica. Tá? Esse aqui é o A2, esse aqui é o A1 e esse aqui é o A0. Então eu chego nisso. Opa, aqui é m ao quadrado, desculpa. Então a gente fica aqui m ao quadrado menos 3m menos 4 é igual a zero. Por soma e produto, pessoal, a soma é 3, produto é menos 4. Então vai ser 4 e menos 1. Então a solução é y1 x elevado a m1, que eu vou falar que é x elevado a 4. y2 x elevado a m2, que é x elevado a menos 1. Então a solução geral é y c1 x elevado a quarta mais c2 x elevado a menos 1. Perfeito? Não tem muito segredo, né? Muito parecido com o que a gente fez no caso anterior, só que é um outro tipo de equação. Tá certo? Agora vamos seguir. Vamos ver o outro caso, é quando o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, eu só tenho y1 x elevado a m, eu só tenho 1, cara. E aí o que eu preciso fazer? Usar a redução de ordem, pessoal. Então, usar a redução de ordem, de novo, para usar eu tenho que deixar aqui igual a 1, ou seja, tem que escrever na forma padrão. Vou calcular aquele u de x. Calculando o u de x, vocês podem calcular, vai dar ln de x. Então, a outra solução é y2, o 2 de x com y1 de x, que nos dá x elevado a m, que é o y1,
vezes o U, que é o ln de x. Então essa aqui é a nossa outra solução. E de maneira igual, né, a gente tem que a solução geral é a combinação desses caras, que está aqui, tá? Aí a gente pode fazer um exemplo desse caso também, né? Vamos calcular aqui a equação característica. A equação característica vai nos dar 4m ao quadrado mais 8 menos 4m mais 1 igual a zero. Então aqui fica 4m ao quadrado mais 4m mais 1 igual a zero. Ó, vamos calcular o delta? O delta vai ser 16 menos 4 vezes 4, 16, o delta deu zero. Tá? Então nossa solução m é o menos b aqui, menos 4 sobre 4, ou seja, menos 1. Tudo bem? É isso, né? Menos 4, não, desculpa, sobre 2 vezes 4, que é 8, então isso aqui dá meio. Estava errando a conta aqui, né? 2 vezes 4, que é meio. Então, pessoal, nossa solução é y1, que é x elevado a menos meio, e o y2 era quem? Nosso u de x sempre é o ln. Então é x elevado a menos meio vezes ln de x. Solução geral, y igual a c1x elevado a menos meio mais c2 x elevado a menos meio ln de x. E aí encontramos, né, nossa solução geral. Tudo bem? Agora vamos para o caso complexo. Né? O caso complexo, as duas raízes são distintas e complexas, né? E a gente tem que a solução seria x elevado a SM1 e y2 elevado a SM2, né? De novo aqui tem um errozinho de digitação, né? Era o copia e cola. Então aqui fica menos, tá, pessoal? De novo, aqui é menos, tá? E aí, pessoal, eu consigo usar a formulinha de Euler de novo, consigo modificar, sumir com esse i, utilizando essa expressão aqui. E aí a gente chega que a solução real para a nossa equação de Cauchy-Euler para o caso complexo é dado por isso aqui, ó, x elevado a alfa vezes o cosseno de beta ln de x é uma das soluções, e a outra solução é x elevado a alfa seno de beta ln de x. E aí a solução geral é dada por isso aqui. Tá? A gente pode fazer um exemplo aqui de novo, só para fixar. Calcula a equação característica, que nesse caso vai dar 4m ao quadrado, mais, aqui eu não tenho o termo, então fica menos esse 4m mais 17 igual a zero. Então aqui eu tenho que calcular o delta, né? Meu delta é esse cara ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 17. Tudo bem? Quanto que vai dar esse cara? 4 vezes 17, vamos fazer aqui. Então, 28, vai 2, 4, 68, menos 16, vai ficar 2. Opa, será que estou fazendo certo? Ah, não, tá faltando multiplicar por 4 ainda, né? Então aqui 4. Então aqui está tendo um errozinho. Então 68 vezes 4. Então aqui vai nos dar 2, 3. Então 4, 24, 272. Menos 16. Né? Agora sim, né? Menos 16, isso vai ficar 256. Beleza? Então isso aqui dá menos 256. Tá certo? Menos 256 significa que o nosso delta é negativo. Então a gente tira o quê? Que a nossa solução m é o b, então vai ficar menos b, então vai ficar menos com menos mais. A raiz de menos 256, que é 16, né?
Então a gente tira que vai ficar 16i, por causa do negativo, sobre 2 vezes 4, que é 8. Então, na verdade, simplificando aqui, vai ficar meio mais ou menos, aqui vai ficar 2i. Olha só. Então conseguimos, né? Nossas raízes são meio mais ou menos 2i. Feito isso, a gente tira aqui. Deixa eu apagar minhas contas que eu fiz aqui de rascunho. Tá certo? Então, o que a gente tira, pessoal? Que o meu alfa é meio e o meu beta é 2. Então, uma solução é y1, que é x elevado a meio, vezes cosseno do beta, vezes ln de x. E a outra solução, x elevado a meio, vezes o seno de 2 vezes ln de x. Então, a solução geral, né, pessoal? Solução geral é o C1 vezes Y1, onde o Y1 é esse cara, mais C2 vezes Y2, onde Y2 é esse cara. Tudo bem? Deu uma derrapada aqui nas contas, né? Mas isso acontece, é só fazer as continhas de novo e dá certo. E a gente tem a solução geral dada, né? Usando as raízes complexas, a gente consegue dar uma solução real, né, para esse problema. Tudo bem? Então, pessoal, a gente finaliza esse vídeo, tá? Que a gente só vai trabalhar com esses dois tipos de equações, tá? Para encontrar soluções em geral, que é as EDOs lineares homogêneas com coeficientes constantes e a EDO de Cauchy-Euler. Então são somente essas duas que a gente vai apresentar para vocês que a gente consegue encontrar as soluções, tá certo? Não terão outras, tá? Mas isso não quer dizer que na teoria não existam outras, tá? Vocês podem encontrar outras que é possível também encontrar a solução. Mas lembrem que a teoria vale para qualquer tipo de equação, não apenas para essas duas, tá? Então guardem isso na cabeça de vocês. E com esse vídeo a gente finaliza as maneiras de encontrar soluções de EDOs lineares homogêneas. O próximo vídeo a gente vai falar somente das não homogêneas, tá? O que é ser não homogênea? Vamos ver se vocês lembram, né? É a nossa EDO, né? A n de x. Vou colocar aqui de ordem 2, então. A2 de x. Opa. A2 de x, y, duas linhas, mais A1 de x, y, linha, mais A0x, y. Só que isso aqui igual, pessoal, não é mais igual a zero, é igual a uma função g de x, onde o g de x é diferente de zero. Então a gente vai voltar a trabalhar com essas equações agora, porque primeiro era fundamental a gente encontrar soluções da parte homogênea, porque as soluções da parte homogênea vai fazer parte da solução da não homogênea. Tá? Então por isso da importância de estudar as homogêneas primeiro, para depois ir para as não homogêneas. Tá? A gente precisa das soluções da parte homogênea, ou seja, da parte igual a zero, para obter uma solução da parte não homogênea. Tudo bem? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, não vou me alongar nele aqui. Tá? E espero que todos estejam bem e vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima aula. Até mais, muito obrigado.